Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre família. Mais uma vez nós estaremos aqui juntos, eu e a pastora Sônia, para bater um papinho com você sobre o universo da família e sobre temas tão importantes e relevantes para que a gente possa desenvolver um relacionamento familiar sadio. Nós vamos hoje em especial falar sobre comunicação, sobre diálogo, e que é um tema tão sensível e tão importante na vida da família, né? E é tão interessante a gente pensar que Jesus, ele, enquanto ensinava, né, aos seus discípulos e durante o seu ministério, ele várias vezes coloca a frase: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Então, é muito comum, né, a gente achar que o diálogo está acontecendo numa família e ele realmente não está. Então, acho que a gente poderia pensar um pouquinho, começar pensando sobre esse tema tão sensível e que a gente vê hoje tantas pessoas com essa queixa de estarem se reunindo no mesmo teto, estarem debaixo de um mesmo teto, mas não terem conexão, não terem uma troca. O diálogo é uma troca, né? É uma troca onde um fala e o outro escuta. E nós vemos tantas pessoas se queixando de que não existe esse espaço, não existe essa atenção, ah, lares onde o silêncio impera. Né? Eu acho que a gente oscila muito entre tem ou uma fala explosiva ou um silêncio que fere. Né? Eu acho que isso é o que acontece muito nas famílias. Né? Ou uma fala que todo mundo diz, não, mas eu falei, eu conversei de uma maneira explosiva, ou um silêncio que também é muito presente nas famílias, entre pais e filhos, entre maridos e mulheres. E a gente já teve tantas experiências de perceber isso, né? É interessante porque quando eu penso na época do namoro, né? Namorados normalmente conversam muito, né? Na época de namoro, e senta, conversa, e um liga para o outro e fala, e às vezes fica horas no telefone, né? Nós, quando namorávamos à distância, né? A gente não tinha muito tempo para ficar muito tempo no telefone, porque a ligação Era cara. telefônica era muito cara na época, a gente acabava se comunicando um pouco mais por cartas, tudo, né? O pessoal que está nos ouvindo talvez nem saiba mais o que é carta, né? Mas a gente escrevia carta um para o outro, ia lá, colocava no correio, ficava com aquela expectativa, né? Mas era uma forma de comunicação da época. Mas o que me chama a atenção é que eu vejo jovens conversando muito, falando muito na época de namoro, mas o que eu vejo é que esses jovens, quando se casam, quando se tornam marido e mulher, a comunicação vai minguando, 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 e o que a gente vê muitas vezes, na maioria das vezes, são pessoas que estão debaixo do mesmo teto, mas que não conversam uma com a outra, né? E, e essa é uma realidade muito presente nos casamentos, nos relacionamentos, né? Não só de marido com mulher, mas filhos com pais, né? Filhos conversam muito quando são crianças, mas entram na adolescência, vão para os seus quartos e acaba não havendo mais diálogo entre pais e filhos, filhos e pais, entre cônjuges, e como eu disse, fica aquela a casa se torna somente aquela pensão onde todo mundo vai somente para comer, tomar banho, dormir e ninguém conversa. Eu acho que o conceito, isso em tudo que se refere a casamento, o conceito de investimento, da gente poder investir, da gente poder construir, da gente poder edificar, né? Fazendo uso dessa palavra que é muito interessante, ela não é presente quando se pensa em casamento. As pessoas acreditam que tudo é muito automático. Seja a questão da comunicação, seja a questão da educação dos filhos, seja a questão da sexualidade, qualquer ponto referente ao casamento, a ideia de construção
de que precisa ser investido, precisa ser progressivo, precisa ser dado a devida atenção, não é presente nos casamentos. As pessoas têm uma ideia de que tudo é muito mágico, inclusive a questão da comunicação. Nos dias de hoje, eu penso que ainda mais, porque essa questão do celular, a questão de nós estarmos o tempo todo conectados, muito apressados, vivemos uma estação onde a lei da performance e da produtividade é muito grande, é muito presente na sociedade. Todos estamos muito pressionados, como o apóstolo Paulo fala, de todos os lados. E com isso a linguagem ela é afetada, né? Hoje a gente tem pessoas com dificuldade de linguagem, porque até a questão do celular afeta o desenvolvimento da linguagem, da compreensão, da troca, né? O isolamento aconteceu de uma maneira muito intensa. Então, é uma realidade que nós estamos sendo mais bombardeados por coisas à nossa volta que nos distanciam do diálogo. Mas esse conceito de que nós precisamos parar, e a gente convida as pessoas que estão nos ouvindo aqui para parar para refletir que nós precisamos nos programar para conversar também. A gente precisa ter algumas técnicas, desenvolver algumas técnicas na conversa, na escuta, na troca, no olhar. É muito importante quando a gente vai conversar, né? Eu sempre falo para o Fernando, você está me ouvindo? Não sei se tem mais alguma mulher aqui que se identifica, né, comigo. Porque é importante o olho no olho, né? Porque, não, estou ouvindo, e aí tá com o olho no celular, complica, né, gente? Então, assim, a construção do diálogo ser intencional, e nós temos algumas técnicas mesmo, de escuta, de uma escuta ativa, da gente esperar que o outro termine de falar, para depois a gente falar, ouvir, responder e ter esse compartilhar de informações do coração de uma maneira empática, de uma maneira madura, o que é muito difícil também, porque às vezes a gente começa uma conversa e, como a gente estava brincando aqui agora, a empatia é um se colocar no lugar do outro e o outro no lugar do um, né? Então, essa troca que, às vezes, a gente vai passando, né, batido na vida, no casamento. A gente não investe, a gente acredita que vai acontecer espontaneamente, e quando menos esperamos, está tudo truncado, vários silêncios que machucam, que ferem, ou várias falas explosivas, como eu disse, que também ferem. O silêncio fere. Não sei se você sabe disso. Os homens às vezes têm uma tendência ao silêncio de Adão, né? E nós precisamos prestar atenção, porque o silêncio também é uma forma de comunicação. E ela é muito, às vezes, muito agressiva. Assim como, às vezes, o falar excessivo, né? Também a entonação de voz também é um ponto importante. Enfim, são coisas práticas do diálogo que eu acho que a gente precisa refletir. Quando a gente fala de comunicação, e a gente tem um paradigma bíblico, né, de que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, é interessante a gente pensar nisso, porque nós temos uma trindade que se relaciona e que se comunica, né? Quando a gente pensa que Jesus não precisaria orar para o Pai, porque ele podia partir do pressuposto que o Pai já sabe tudo que está no coração dele. Aliás, tem pessoas que falam isso sobre oração, né? Por que eu tenho que orar, né? Então, a gente vê Jesus a todo momento conversando com o Pai, né? Jesus querendo ouvir a voz do Pai, querendo falar e abrir o coração, né? Tem momentos que Jesus fala das suas angústias, dos seus medos, né? Como no Getsemane, e ele se dirige para o Pai, ele conversa com o Pai, né? E é interessante isso, porque a gente tem esse referencial, a Bíblia nos mostra esse paradigma da comunicação, parte já da própria criação, da própria gênese de quem Deus é. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, e eles se comunicam
eles não só se relacionam, mas se Sim. comunicam entre si, né? Então, biblicamente falando, nós temos já esse exemplo. E dentro da casa, às vezes, tem pessoas que querem que o outro descubra o que está passando no coração dele, ou vice-versa, e acabam não usando essa ferramenta que foi dada por Deus, tão importante para a gente, que é se comunicar. E eu falo isso porque, para quem me conhece como você me conhece, né? As pessoas talvez não saibam, mas me veem como pastor, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Cresci como filho temporão, numa casa só com meus pais, minha mãe já eram de muito mais idade, então eu sempre fui muito quieto e eu aprendi a me comunicar um pouco mais, talvez não seja a melhor referência, talvez, de comunicação, mas aprendi a me comunicar muito mais depois que eu me casei e a Sônia foi me ajudando nesse processo, né? De eu expressar, falar dos meus sentimentos. Então hoje eu acredito que a gente tem, se não uma comunicação excelente, pelo menos uma comunicação adequada, né? Eu procuro sempre saber como é que ela está. Todo final de dia a gente pergunta como é que foi teu dia, como é que você está, e a gente procura sempre ter esse tempo para conversar e compartilhar um pouquinho dos nossos corações, né? Fazíamos isso com as nossas filhas quando elas estavam em casa, ainda fazemos mesmo agora depois de casadas, mas esse sempre foi algo muito importante dentro da nossa casa. Muito importante. A comunicação é o oxigênio dos relacionamentos, né? Então eu acredito que quando um casal está passando por uma crise, talvez, vamos colocar assim, na questão sexual ou financeira, a gente precisa avaliar como está a comunicação desse casal, não é? Porque às vezes a gente vai e tenta, vamos dizer, atuar ou ajudar, auxiliar ou fazer algo em relação às finanças, mas se a comunicação não está bem trabalhada desse casal, não vai funcionar. E a mesma questão da sexualidade ou mesmo da educação dos filhos, tudo gira em torno desse interesse de viver um diálogo e uma comunicação de verdade, né? Dentro das casas, dentro das famílias. E eu quero só, mais uma vez, reforçar a importância de nós sermos intencionais, de nós criarmos, talvez, momentos, sabe, para que isso aconteça, né? O jantar à mesa, né? Não comer cada um na frente ali da televisão ou diante de um celular. Ser intencional em momentos para a gente poder, sei lá, dar uma volta, passear, conversar, para conversar mesmo. A gente foi muito ensinado também pelos nossos pastores lá atrás, que nos incentivavam muito nesse sentido. Vai ali comer um pão de queijo, tomar um café se você está sem dinheiro, mas vai para conversar, para saber como está o coração um do outro. A gente aprendeu com os pastores, né? Essa pergunta, até recentemente, quando a gente encontrou eles falavam, o pastor Tom e a pastora Carol, eles falavam, você está feliz? Né? Era uma pergunta que eles sempre faziam para nós e nos incentivavam muito a fazer um com o outro. Então, essa perspectiva do parar para ouvir de verdade, né? Eu acho que tem que ser aprendido por nós. Normalmente a gente não tem essa consciência. Isso precisa ser disciplinado, né? A gente não é algo talvez que ocorra tão espontaneamente, né? Eu acho que o advento do celular tem roubado, já, conforme foi falado muito, a comunicação, né? As pessoas às vezes nem na refeição, nem no tempo juntos ali deixam seus celulares. E eu me lembro de uma época da minha casa, quando eu cresci, que não tinha celulares, que a gente sentava ali ainda na sala, tal, e ali ainda era um momento de conversar, né? Hoje em dia, eu ouvi uma vez uma frase que eu nunca me esqueço, ela falou que um dos grandes vilões da comunicação na casa foi o advento do micro-ondas, né? Porque quando não tinha micro-ondas, todo mundo tinha que se sentar à mesa para fazer a refeição juntos, né? Porque senão a comida esfriava, né?
Hoje não, hoje chega cada um no horário, pega o prato, põe no micro-ondas, esquenta, come cada um no horário, cada um em cômodos às vezes diferentes da casa, e sequer sentam para ter um tempo juntos, para conversar. E a gente vê isso de uma forma tão explícita quando a gente faz retiros de casais. Eu não sei se eu falei isso na pregação ou no último podcast, É que é muito mas marcante isso para nós, quando por a isso gente que é faz sempre retiro de mencionado. casais, a gente fica impressionados, porque às vezes a gente quer criar ali um ambiente para os casais ficarem Sentarem a sós e frente um do frente a outro. frente um com o Aham. outro e conversarem um pouco. E o que a gente observa é que eles são incapazes, né? Eles querem logo, às vezes, juntar as mesas dos restaurantes para que venha um outro casal, para aí eles conversarem entre casais e não entre eles, né? Não sabem ficar Tem sozinhos. muitos casais que têm isso, né? Tem muitos casais que não sabem viver sozinhos. Eles, para viajar, eles têm que viajar com alguém, com alguns outros amigos. Não que tenha problema você viajar com amigos, mas tem casais que não sabem viajar sozinhos. Tem casais que não sabem sair para ir num restaurante sozinho. Tem que chamar sempre um monte de gente. E por que isso? Porque eles não conseguem lidar com esse momento a sós, É, né? porque assim, o diálogo, ele às vezes pede mais intimidade do que a própria vida sexual, né? Porque essa abertura do coração, né? E eu acho importante a gente pensar que existem silêncios nos casais que precisam ser curados. Eu acho que tem casais que foi se remontando muitas situações mal resolvidas, muitos diálogos interrompidos, muitas situações de explosão, de não escuta ao longo dos anos. Então, o diálogo foi sendo interrompido e foi se estabelecendo feridas silenciosas que precisam ser mexidas. Senão, é aquela questão que a gente trabalhou no Casa de Vidro, né? Que é o elefante na sala. Tem algo ali no meio da sala enorme, atrapalhando tudo e a gente não consegue fazer nada com aquilo, porque é muito grande. Então a gente vai precisar delicadamente voltar a conversar, voltar a falar dos nossos sentimentos, voltar a falar de coisas que doeram muito. Talvez isso tenha que ser progressivo, porque são feridas, tem pessoas com feridas enormes por não terem sido compreendidas, por não terem sido ouvidas, por não terem sido questionadas até, ou por terem vivido inúmeras situações muito, muito ruins. Ou vieram também de lares onde não havia comunicação. Enfim, o fato é necessário o diálogo. O diálogo não é a fala, o diálogo é a troca. Um fala, o outro ouve, é uma escuta ativa, uma escuta atenciosa que precisa ser investida, né, de tempo, de intencionalidade, para que seja construída. Com filhos, com os nossos próprios pais, né? A gente tá, eu ainda tenho os meus pais, você não, mas assim, eu percebi, já e falei isso para você, que teve uma boa parte assim da minha vida onde eu estava assim muito atarefada com as minhas filhas, com a própria edificação da igreja, com muita coisa em que eu percebi que eu não ouvi os meus pais. Eu passei um bom tempo da minha vida sem escutá-los, apesar de falar com eles. Então eu queria deixar essa distinção aqui entre fala e escuta ativa. Mas então a questão da gente retomar o diálogo e tentar sermos, nós nos esforçarmos para sermos pessoas que se comunicam, que falam de si, que ouvem, é uma lapidação maravilhosa no sentido do que eu creio que Deus tem para nós. Quando a gente pensa no fruto do Espírito, o fruto do Espírito é relacional, né? Assim como escuta. Então, quando fala de paciência, longanimidade, domínio próprio, né? Amor, tudo isso vai exigir a fala, né? O diálogo ali junto. Então, eu acho que a gente tem que pensar
em como nós estamos ouvindo, se estamos ouvindo os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, nossos amigos, quem nos ouve, se temos compartilhado a nossa vida, se nós somos bons ouvintes e também bons comunicadores dos nossos sentimentos, né? A Bíblia vai dizer lá em Tiago que a nossa língua ela tem um poder muito grande, né? Ela tem o poder De de edificar, abençoar de abençoar ou ou de maldizer. destruir, né? Ele compara, ele fala que a língua é como uma chama que é capaz de incendiar, né? Uma floresta, né? Se for o caso, né? E o que a gente vê, acho que isso que você falou, a gente observa muito em muitos aconselhamentos, em situações que a gente já viveu ao longo do nosso exercício de pastoreamento, né, de casais que no começo do casamento se feriram demais, né, com palavras, né, porque palavras ferem muito, né, machucam, né, e Lembra daquela analogia da madeira e que coloca um prego? É interessante, isso, porque as palavras são como pregos, não é? pregos colocados Cravos numa em madeira. madeira. Você pode até tirar, mas a madeira ficou A ferida. marca Ela fica lá fica na. lá. Uhum, É. exatamente. E aí o que a gente observa em muitos casamentos é isso, que no início desse casamento usaram as palavras de uma forma inadequada para ferir, para machucar, né? E é interessante porque no diálogo de um casal, quando um vê que às vezes está perdendo a discussão ali, o que, que ele faz? Ele tira uma bala final, né, e usa uma ferramenta final para tentar liquidar aquela conversa, Sim, e sim. ele solta uma frase, uma palavra que marca e machuca às vezes os relacionamentos para o E resto da vida, né? silencia esse É, e relacionamento. silencia o relacionamento. Aí o outro ouve aquilo, se machuca e se Fecha. fecha e nunca mais se toca naquele assunto, e aquilo fica um elefante na sala. É aquilo que está lá, mas a gente faz de conta que não está e vai levando a vida nesse esquecimento, né? Então é importante a identificarmos, né, o que está ferido, o que está truncado em termos da comunicação e criarmos esse caminho de conexão, né, gente? Acho que a gente precisa ser mais estratégico e intencional quando se trata do diálogo. Como eu falei, a comida, o jantar, o almoço intencional, sem o celular, a caminhada, a oração juntos. Uma das coisas que conecta muito o casal é poder orar juntos sobre determinadas situações, né? E também a oração é falarmos com Deus. Às vezes nosso diálogo está tão truncado que até a nossa oração é truncada. A gente não consegue nem falar com Deus, sabe? Porque a gente imita com Deus um pouco de como a gente é, né? Então, às vezes esse silêncio foi tomando conta e a gente acha que isso é parte da personalidade, mas não necessariamente. Com certeza tem pessoas que falam mais, são mais comunicativas do que outras, mas, no geral, são entroncamentos, são feridas que precisam ser curadas no indivíduo e na família, no casal. Isso vai atingir seus filhos, de alguma forma eles vão se isolar se você não tratar essa situação com bastante carinho e intenção, né? É. A gente deu uma ênfase muito grande na questão da comunicação do casal, né? Mas a gente precisa transpor isso para o relacionamento da família como um todo, né? Talvez você seja um jovem solteiro ainda que está nos assistindo, e é muito importante esse diálogo, né? Eu acredito, a Sônia mencionou uma coisa, acho que a gente perde às vezes tantas pérolas preciosas, tantas coisas que a gente podia aprender com os nossos pais, ouvir dos nossos pais, e muitas vezes tem uma geração que cresce achando que não tem nada para aprender ou nada para escutar, né? Capaz de escutar muitos amigos na escola, amigos diversos, e são incapazes às vezes de escutar ou de travar um diálogo com seus pais, né? E vice-versa, de pais com filhos, né? Assim como a Sônia falou de casais terem um tempo
a sós para conversarem, sabe? A gente fazia muito isso, colocava as crianças para dormir quando elas eram pequenas e depois a gente tinha o nosso tempo, tanto o nosso tempo ali de lazer quanto o nosso tempo de conversa também, né? Eu acho que tem uma coisa importante que também que nós estávamos esquecendo talvez de mencionar, é que tem algumas conversas que têm fóruns específicos para serem travadas, né? Então, há discussões, há conversas que Sim, devem sim. ser travadas No ou particular, desenvolvidas sem os no filhos. particular, sem os filhos. Eu acho que há conversas que precisam, os filhos precisam fazer parte, às vezes a família está passando por um momento de dificuldade, às vezes é importante compartilhar com a família desse momento que está vivendo, mas há coisas que são específicas do casal que devem ser tratadas entre o casal. E o que a gente vê muitas vezes é que Pouco critério, tem né? casais que não têm esse É um critério. filtro. Eles acabam trazendo coisas que são deles, colocando peso sobre os filhos que não devia, os filhos presenciando, às vezes, conversas que não eram para ser presenciadas. Então, uma coisa muito importante é a gente poder delinear essas esferas, esses fóruns de comunicação dentro da casa e entender que tem coisas que precisam ser discutidas e conversadas em um fórum e há outras coisas que precisam ser discutidas e conversadas em outro fórum. Isso é bem lembrado. E pensando assim, na educação, educação dos filhos, no relacionamento, no diálogo com os filhos, é importante a gente saber que assim as crianças, elas muitas vezes, se elas ouvem os pais brigando, alguma coisa assim, elas se sentem responsáveis. A criança é especialista em achar que ela é a causa de algum problema. Às vezes aconteceu mesmo alguma coisa assim, você foi lá e esqueceu de dar a comida como tinha sido combinado pro filho, aí a mãe chegou e falou, mas a gente não combinou de você ter dado a comida? E a criança está ali olhando aquela situação, ela se sente responsável e aquilo vai marcando a vida da criança e as crianças são muito, muito sensíveis. Elas estão muito atentas, né? Elas estão com todos os radares, todo o sistema neurológico dela pronta para apreender, né? Tudo. E ela vai apreender o clima, né? O que acontece, a fala, ela constrói o próprio pensamento. Por isso é tão importante, né? A gente cuidar com aquilo que nós falamos perto dos nossos filhos. Né? É isso aí, pessoal. Não vai dar para a gente esgotar tudo que esse universo da comunicação tem para que nós possamos discutir, conversar aqui, mas a gente procurou tocar em alguns pontos que a gente acha essenciais, né, para que a gente possa desenvolver um bom relacionamento e uma boa comunicação nas nossas casas. Eu creio que se a gente tem dificuldades nessa área, eu creio que é uma área que a gente precisa pedir ajuda do Espírito Santo. A Bíblia fala Sim, que o sim. Espírito Santo é aquele que nos ensina em todas as coisas. Então, sempre há tempo de corrigir uma rota, de conversar, de pedir ajuda do Espírito Santo, de Sim. desenvolver, de iniciar em casa essa comunicação e esse relacionamento, né? Eu quero convidar você, né, a renovar a sua esperança, renovar a tua expectativa, orar por essa questão do diálogo na sua casa, na sua família, com seus filhos. Realmente nós cremos no que o texto de Malaquias fala, há uma dispensação do Espírito específica para a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais e, consequentemente, dos cônjuges. Há uma intencionalidade do Espírito de trazer cura para os nossos relacionamentos. Então, mantenha a sua esperança, né? E aproveita, você que se beneficiou, que foi abençoado com esse tempo nosso, compartilha e divulga aí o nosso trabalho, aquilo que a gente está conversando sobre família nessa estação. Isso, compartilha não só o nosso link aqui, né, do YouTube, mas compartilha também nossas mídias sociais da igreja, @edificando Brasil.
tem o meu particular, que é @falcarvalho, da Sônia, @SôniaCMC. Curta, compartilhe, né? É importante para que mais pessoas possam ter contato com esse conteúdo também, tá bom? Nos vemos no próximo episódio.